Para aqueles que já tiveram algum conhecimento, eu sou o professor Paulo Neilson e faço parte do ProSim desde a formação, lá do início do ProSim, quando começou. Então, minha linha de trabalho dentro do ProSim tem sido principalmente síntese e caracterização de materiais, e a minha formação é de químico. Eu fiz doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Química Fundamental, e trabalhei na área de fisicoquímica, principalmente na área de materiais luminescentes e a base de terras raras. Então, eu estudei com os professores Gilberto Fernandes de Sá, Oscar Malta, todos aqueles professores que, na época, eram os principais professores na área de terras raras no Nordeste. E aí eu criei né, uma formação bastante ligada à área experimental e à área teórica, com relação a materiais luminescentes e as suas aplicações tecnológicas. Então, minha área de pesquisa mesmo, assim, eu costumo definir que ela envolve as duas vertentes, tanto a teórica quanto a experimental, tentando juntar as duas coisas sempre que possível. Então, desenvolvimento de aplicações de materiais luminescentes, eletroluminescentes, conversores de energia, utilizando nanomateriais poliméricos, compostos, complexos, tudo que tem a ver com essa área de fisicoquímica e, na verdade, da área de materiais. Né? Eu faço parte do grupo de pesquisa de materiais avançados e aplicações tecnológicas, registrado pelo CNPq, e sou o coordenador do Laboratório de Pesquisa e Inovação de Materiais Avançados, a LAPIMA. A localização desse laboratório, ele fica lá no térreo do que era antigamente o Juizado Modelo, né, o pavilhão de Juizado Modelo, que agora tem outro nome, que eu não me lembro agora exatamente qual é, mas é aquele prédio que tem a filosofia, né, a entrada ali na filosofia, e a saída para o estacionamento. Lá no final do corredor, a última sala à direita é o LAPIMA. Né, e a área de atuação do laboratório é justamente na caracterização de materiais e preparação, né, de materiais para justamente aplicação em todas essas áreas de tecnologia, tanto de informação quanto de imagem e de conversão de energia, onde principalmente a parte de espectroscopia eletrônica e estudo de propriedades elétricas é a parte que eu tenho desenvolvido, né? Eu tenho trabalhado principalmente nessas áreas. Eu também tenho, né, foco em fotoquímica e conversão de energia. A parte de materiais dielétricos eu trabalhei junto com o professor Pisani, durante um determinado momento, e a parte de transportes eletrônicos também. Em continuidade, a minha linha de trabalho, eu tive agora a Thalita Silva Prado como aluna, e ela fez a aplicação no seu trabalho de mestrado de um dos materiais luminescentes desenvolvidos como marcador de munição balística, munição sem pólvora, sem gás, sem pólvora, sem soltar fumaça. Né? Então, ela terminou o trabalho dela, e os outros alunos também tiveram vários estudos nessa área de aplicação ou de síntese de materiais luminescentes. Também fiz alguns trabalhos na área de óxidos de grafeno, com um aluno, o Adriano Luca, que fez a parte de iniciação científica, isso é uma outra linha de pesquisa que eu tenho desenvolvido, e o João Lucas também trabalhou com óxidos dopados de terra rara. O que é mais importante nessa apresentação é o que eu posso oferecer para o LAPIMA e para o ProSim, para os estudantes do ProSim, que é a infraestrutura. O laboratório ele foi construído com a concepção de atender essa demanda da universidade e de outras áreas, né, de outras comunidades da região. Essencialmente, né, é um laboratório que tem como suporte básico as áreas de espectroscopia e análise térmica. Certo? Então, nós temos um equipamento de espectrofluorimetria, um espectrofluorômetro, que permite medir espectros de emissão, espectros de excitação, usar uma técnica de reflectância para análises de amostras opacas e análise de concentração com UV visível. O outro equipamento é um espectrofluorímetro que permite medir a fluorescência
e rama de baixa resolução, né? Além de análise temporal, que permite medir cinética química na faixa de segundos a minutos. O equipamento ele tem essa resolução temporal, não para resoluções muito baixas, né? Não resoluções muito baixas, mas na faixa de segundos e minutos a gente consegue estudar a cinética química por emissão de fluorescência. Podemos também realizar análise de fluorescência sincronizada. Esse equipamento permite modular tanto a faixa de emissão quanto a faixa de excitação das amostras. A gente pode medir simultaneamente os dois processos. Uma outra ferramenta importante que existe no laboratório é o equipamento de infravermelho por transformador de Fourier. É um equipamento relativamente robusto e preciso, e a vantagem dele é que eu consigo também medir, né, existe um equipamento de ATR, e aí eu posso medir filmes finos, amostras sólidas, amostras opacas, e eu consigo fazer bastante caracterização de materiais com esse equipamento, além da parte de KBR, que é o comum, e a parte de misturas em emulsões líquidas. Então, a fluorescência o infravermelho ele permite fazer várias formas de análise. E aquele que é mais usado, né, no laboratório pelos pesquisadores da UESC tem sido, na verdade, a parte de infraestrutura de análise térmicas. Existem dois equipamentos, esse aqui é um deles, esse é o equipamento de análise termogravimétrica e de análise térmica diferencial. A termogravimetria, na verdade, é uma técnica que mede, né, a variação da massa de um determinado sistema em função de um programa de aquecimento, onde você tem uma rampa de aquecimento controlada, e você, a partir desse processo de medida de massa em função da temperatura correlacionada com a temperatura, você tira todas as informações termodinâmicas dos processos que estão ocorrendo naquele processo, né? Então, essa máquina aqui, esse equipamento, possui uma balança que mede centésimo milésimo de grama, ou seja, mede quase micrograma, décimo de micrograma. Então, ela é uma balança extremamente precisa e eu consigo fazer análises bastante controladas. A outra técnica que existe de acompanhamento é a análise térmica diferencial, que, diferente da termogravimetria, na verdade, é uma técnica que mede transferência de energia entre sistemas. Então, eu posso determinar se os processos são endo- ou exotérmicos. O equipamento dá essa informação, quando ele mede a variação de temperatura de uma reação exotérmica ou endotérmica em função do processo de aquecimento. Também é um equipamento bastante importante na análise de materiais. Essas análises podem ser feitas de forma simultânea e normalmente são feitas dessa forma para você poder correlacionar a transformação química no seu processo de perda de massa com o processo exotérmico e endotérmico. Essas duas informações juntas são muito importantes para definir os parâmetros termodinâmicos e cinéticos das reações que estão ocorrendo no material. Então, é uma técnica bastante poderosa do ponto de vista de análise química e de análise físico-química. O equipamento, na verdade, ele trabalha em um ambiente de temperatura controlada e num ambiente de atmosfera dinâmica. Isso que significa isso, que o fluxo de ar aqui dentro ele pode ser controlado através da manipulação de gases. Pode ser nitrogênio, pode ser ar atmosférico sintético, pode ser oxigênio, dependendo do tipo de atmosfera que eu preciso usar para fazer a minha análise, eu posso introduzir dentro da câmara de aquecimento um fluxo contínuo e constante de gás que satura o ambiente, ele não fica hermeticamente fechado, há um fluxo contínuo de gás, e isso aumenta, né, dentro do ambiente a atmosfera de controle. Então, ele permite fazer várias medidas nesse sentido. O outro equipamento que nós temos lá, que faz análise térmica também, é o calorímetro diferencial de varredura, mais conhecido como DSC na nomenclatura inglesa, né? Então, nesse equipamento aqui, o que nós fazemos, na verdade, é uma análise de entalpia, né? Para aqueles que já estudaram, né, a fisicoquímica ou alguma coisa correlacionada, né?
A entalpia é uma forma de transferir energia térmica a pressão constante. Você tem lá, né, a temperatura vai variando, e dentro desse processo de variação de temperatura, as trocas de energia térmica são correlacionadas como entalpia. Isso é muito importante porque muitos processos físicos possuem, né, transições de fase ou variações, né, no seu processo de transformação com entalpias bem definidas, e isso é importante na hora que você quer caracterizar, por exemplo, se o seu processo ele vai ser mais ou menos eficiente numa troca de energia, por exemplo. Né? A escala de temperatura desse equipamento aqui vai até 600 graus Celsius, e se você usar nitrogênio líquido para resfriar o sistema, você pode trabalhar em temperaturas próximas à do nitrogênio líquido, porque ele possui uma câmara de resfriamento. Então, é possível trabalhar numa ampla faixa de temperatura com esse equipamento. E a outra parte da infraestrutura, aí sim, não é mais de caracterização, é de montagem e de preparação de amostras ou de materiais. Né? Nós temos à disposição um sistema de spin coats que possui controle de rotação e de velocidade independentes. Você tem dois controles de velocidade, um para aceleração e outro para fazer a secagem da amostra, onde essas variações podem variar de aproximadamente 0 a 1000 RPMs numa taxa de tempo muito curta. Uma aceleração muito rápida, e podemos chegar até mais ou menos 3.600 de RPM médio no processo de rotação das amostras. Para aqueles que não são familiarizados com spin coats, né, o spin coat é aquela técnica em que você gira o suporte da amostra e deposita, né, uma fase líquida sobre a superfície, e o espalhamento, devido ao processo de rotação, né, a energia, a dispersão da amostra na superfície, vai produzir um espalhamento que, dependendo dos parâmetros, pode ser mais ou menos homogêneo, e a tendência, geralmente, é você controlar os parâmetros para obter filmes finos, extremamente finos, e o mais homogêneo possível. Então, com esse equipamento aqui, a gente consegue trabalhar fazendo filmes finos, com espessuras que podem chegar perto de submicron, né? Espessuras bastante definidas. O outro equipamento que nós temos para fazer amostras, esse, na verdade, é um equipamento um pouco mais elaborado, é uma câmara de evaporação térmica em alto vácuo. Né? Esse sistema aqui, na verdade, ele é composto de um controle térmico, onde eu tenho resistores que aquecem amostras dentro de uma câmara, onde eu posso produzir um vácuo que vai da pressão atmosférica até mais ou menos, né, até perto do limite de 10 a menos 5 milibar. Veja que é 10 a menos 5 milibar, 10 a menos 8 bar, certo? Então, o equipamento consegue, né, ele consegue, através de uma bomba de sucção termomolecular, fazer uma extração bastante eficiente, e aqui eu consigo encontrar um vácuo extremamente alto, e com isso eu consigo sublimar, né, materiais que normalmente não seriam sublimáveis em pressões muito altas, tá certo? Então, aqui eu consigo fazer a sublimação de filmes controlados, né, por um sistema de cristal de silício, cristal de silício que controla, através da variação da espessura, e a frequência, e a partir dessa frequência eu posso correlacionar com a massa depositada sobre a superfície. Aqui eu posso controlar desde monocamadas moleculares até espessuras de nanômetros. O sistema é bastante robusto e ele consegue preparar até 6 amostras simultaneamente. Existe um equipamento aqui, um carrossel que gira, e eu posso acomodar até 6 amostras simultaneamente dentro desse sistema, e controlar até 4 formas de deposição térmica. O sistema é bastante versátil. E, dando continuidade do meu trabalho, só apresentar aqui que nos últimos anos tenha saído algumas publicações, né? A mais recente foi esse capítulo de livro da Thalita, que terminou recentemente o seu mestrado, e, né, o trabalho relacionado também de colaboração com os professores do ProSim, o professor Luiz, o professor Salai,
Entre outras coisas, eu tenho colaborado com o professor Marcelo Pisani, na UESC, com o professor Rodrigo, né, trabalhando justamente na deposição de filmes através de sputter e de filmes térmicos. Né. No caso do professor Rodrigo, né, trabalhos na caracterização de polímeros, e com o professor Marcelo Franco, da Química, também, caracterização térmica de polímeros com materiais alimentícios. Né. O professor Juan, da Engenharia Civil, ele também tem colaborado com os trabalhos dele na análise de materiais poliméricos para a construção civil, principalmente resinas para estruturas de construção em concreto armado. A colaboração com os professores da UFPE, o professor Severino, onde a gente desenvolve um trabalho de pesquisa ligado à área de terra-raras, e a colaboração com o professor Fernando para montarmos um trabalho conjunto entre os grupos de materiais fotônicos e o de materiais avançados. Entre outras coisas que eu posso acrescentar nessa apresentação é a participação em comunidades científicas que têm sido relevantes, né? Membro das associações nacionais, onde a presença principalmente da análise térmica, e, né, participei como revisor, né, tenho participado como revisor de alguns periódicos nacionais e internacionais, e atuas como parecerista em alguma das nossas agências de pesquisa, né, notadamente a FAPESB, a FAPEMA e a FAPES, que é onde eu tenho realizado mais serviços. E só queria acrescentar no final a apresentação, né, esse trabalho da Thalita, que foi um trabalho convidado para publicação. Ela fez uma apresentação no Congresso e depois acabou recebendo, né, um convite para publicar o trabalho num livro, né, esse é o livro que foi editado, e o trabalho dela foi muito importante para ela, porque, na verdade, eu acho que esse é o ponto fundamental da formação do aluno, né? Ele ter o trabalho reconhecido, seja no sentido mais simples da defesa, seja no reconhecimento em que há, né, nesse caso, né, houve uma exposição, o trabalho foi considerado bom, né, para ser colocado no livro, e eu acho que isso é o que vocês, como alunos, devem procurar, né, devem almejar, né, ao final do seu trabalho de pesquisa, né, encontrar o reconhecimento tanto das pessoas que estão lhe avaliando, mas daqueles que estão me observando no dia a dia e no trabalho que vocês estão realizando, expondo seus trabalhos nos congressos. Tá certo? Eu acho que era isso que eu tinha que acrescentar, não tenho mais nada a dizer em relação a isso, e eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, né, e fico à disposição de quem quiser, né, depois conversar e entrar em contato. Infelizmente, né, o que eu tenho a dizer é que, nesse momento, a gente está enfrentando uma situação muito rigorosa de pandemia, né, e eu não estou indo para a UESC constantemente, periodicamente. Né, eu não posso fazer isso, infelizmente. Então, eu lamento muito, porque eu não tenho como atender nem todas as demandas que seriam, né, possíveis, mas assim que eu for, né, for possível, eu prometo que eu retornarei às minhas atividades normais. Mais uma vez, eu agradeço a todos. Obrigado.